Seja bem-vindo à unidade 5. Nessa unidade, nós vamos trabalhar com o tema da conversão religiosa. Na unidade anterior, nós vimos que a conversão é uma das experiências religiosas. E quando a gente fala na conversão, nós geralmente pensamos em uma transformação. A conversão, de fato, pressupõe uma transformação interior, e essa transformação interior, ela é percebida no social, é percebida do lado de fora. Por isso que tem alguns autores que vão falar em conversão endógena e conversão exógena, ou ainda numa conversão individual e numa conversão sociológica, ou numa perspectiva mais intimista e numa perspectiva mais sociológica. E muito provavelmente você se lembra que quando a gente mencionou sobre a experiência religiosa, nós falamos do impacto dela. A mesma coisa acontece quando a gente fala em conversão. Há um hino que diz que, ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Essa é a sensação de alguém que vai buscar a conversão. Quando pensamos no processo da conversão, a primeira etapa é a sensação de vazio. Essa sensação de vazio leva a uma busca. Quando você encontra, esse encontro vai gerar algumas consequências ou vai trazer alguns desdobramentos. Se a gente pudesse pensar no processo da conversão, ele se organizaria conforme esses passos. Eu perdido, encontrei, e depois que eu encontrei, a minha vida agora tem um sentido. Ou a minha vida agora tem um outro rumo. Existem algumas razões para a conversão. Os teóricos de psicologia da religião, eles vão falar que a mídia agressiva é um dos indicadores ou uma das razões para a conversão. Uma outra razão, influência de amigos, influência de familiares, a pressão social. Algumas pessoas se convertem por remorso, outras por medo da morte, outras por mudança de fase. É muito comum a conversão na adolescência, em que a pessoa passou todo um contexto religioso com a sua família e, num determinado momento, como parte do processo de amadurecimento ou de ruptura da adolescência, algumas pessoas também rompem com a religião dos pais. Independentemente de pensarmos nas razões que motivam a conversão, é interessante pensarmos que existem pelo menos 4 padrões para a conversão. Existe um tipo de conversão que é chamada de conversão responsiva. O que é isso? É a resposta a um apelo. Seja um apelo de cura, seja um apelo feito após uma mensagem, mas a pessoa responde a um apelo. Um outro tipo de conversão seria a conversão confirmativa. A pessoa já começa a frequentar um determinado contexto religioso, ela começa a ir à igreja, e num determinado momento parece que as escamas dos olhos caem. E aquilo que ela vai ouvindo faz um sentido. Um terceiro tipo é chamado conversão de êxtase, em que a pessoa tem uma experiência sobrenatural e essa experiência sobrenatural a leva a buscar a Deus. E por fim, há a conversão de revelação, em que de alguma forma Deus se revela. A pessoa, ela sente no seu coração, ela ouve uma voz, ela tem uma compreensão da presença de Deus. E aí ela tem convicção de quem ela é e ela vai encontrar aquilo que ela buscava e que vai dar sentido para a vida dela. Se nós pensarmos no Brasil, nós vamos ver um crescimento muito grande de algumas religiões, especialmente os evangélicos. E se a gente pensar nesse crescimento das religiões, não podemos ignorar um termo importante que é o termo adesão. Há uma diferença entre os termos adesão e conversão. A conversão, ela pressupõe mudança interior que leva a uma transformação exterior. A adesão não. Na adesão, eu simplesmente mudo de religião. Eu continuo pensando mais ou menos do mesmo jeito, sendo do mesmo jeito, mas eu frequentava a religião A, hoje eu frequento a religião B, sem com que haja esse processo de transformação interior.
Agora, tem um outro termo que caminha muito junto com a conversão, que é o termo pertença. Quando alguém se converte, essa pessoa vai buscar uma comunidade religiosa. E ela vai se integrar a essa comunidade religiosa através de 2 movimentos: a imitação e a socialização. Então, quando a pessoa entra para uma comunidade religiosa após um processo de conversão, ela quer falar como as pessoas falam, ela quer fazer o que as pessoas fazem, ela quer pertencer a esse grupo. Então, podemos dizer que a conversão e a pertença caminham juntas, ou que a pertença ela é uma continuidade do processo de conversão. Ao contrário, quando pensamos na relação entre conversão e adesão grupal, pensamos em relações excludentes. O fato de uma igreja estar cheia de pessoas não significa que ela está cheia de convertidos. Talvez muitas das pessoas que estejam ali tenham simplesmente aderido àquela religião. Nós vamos ficar por aqui e nos vemos na unidade 6.